Vamos lá, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você vai assistir isso aqui. Vamos lá, professor Alexandre Camelo, sem enrolação novamente. Estamos aí na nossa segunda lei, módulo de leis extravagantes para a área de segurança pública, para as carreiras policiais e outros concursos também, tá bom? Sem muita delonga, aí na frente, aí em cima também as redes sociais, tá bom? Segue lá, professor Alexandre Camelo, preparatório até posse, o YouTube agora, meu canal, professor Alexandre Camelo. Vai estar algumas leis disponíveis lá gravada. Talvez essa daqui eu disponibilizar também de forma 0800 para vocês, tá bom? Vamos, que aqui a gente tem que ter objetividade, que o nosso tempo de estudo é muito importante. Galera, leis extravagantes, tá bom? Toda vez que eu vou pensar em lei, toda vez que eu for estudar alguma lei, a gente tem que ter como parâmetro sempre a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, ela vem dizendo, no artigo 5º, inciso 3, ela vai dizer que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É o nosso direito fundamental, previsto aí no artigo 5º, que não pode ser o quê? Violado, tá bom? Depois eu tenho no 5º 43 um negócio chamado mandado constitucional de criminalização. Por que mandado? Por que constitucional? Por que de criminalização? Porque é o artigo 5º da Constituição, no 43, que já vem dizendo para o legislador, ó, legislador, quando você for criar a lei de tortura, a lei de tráfico, a lei de terrorismo, os crimes hediondos, quando você for criar, você não pode esquecer de dar esse tratamento. Esses crimes vão ser inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia e indulto também, tá bom? A lei de crimes hediondos já está gravada, está disponibilizada lá no meu canal de forma 0800, tá bom? Estude, vai aprender lá os crimes hediondos em 5 blocos, tá bom? E agora a gente vai estudar a lei de tortura. Então, o artigo 5º na Constituição Federal, em 1988, ela já fez menção à tortura em 2 incisos do artigo 5º, o 3 e o 43. E falou para o legislador quando ele for criar a lei, e o legislador criou a lei com a Lei 9455 de 1997. Então, essa lei ela vai definir o que é tortura e vai dar outras providências. Galera, antes de eu começar a falar, preste atenção. Você que estuda comigo, meu PDF eu tento deixar sempre mais rabiscado, mais colorido, voltado para as bancas quando a gente tem um concurso público com uma banca já definida. Mas hoje, se você vai estudar, se você não está com papelzinho, com as folhinhas, com as canetinhas coloridas, dá uma pausa agora, pega um caderno, uma folha, canetas de 2 ou 3 cores, e é importante, além do que está no PDF, é importante você fazer as anotações, tá bom? E o que eu vou pedir para você anotar logo de início? Lei de tortura, Lei 9455 de 1997. Aqui, nessa lei, cada lei eu explico de uma forma de acordo com a abordagem das questões de concurso público. Eu não fico decorando, não fico estudando lei. Eu estudo a lei para o concurso público. O que os concursos, que as questões pedem, eu trago para você aqui, tá bom? Então, aqui logo de início, eu queria que você anotasse algumas observações. Primeiro, aqui você tem que gravar pena. Aqui você vai ter que gravar pena, e é bem tranquilo. A pena da tortura é de 2 a 8 anos, a tortura comum, tortura comissiva, a pena é de 2 a 8 anos. Só que essa tortura ela pode ser qualificada. E essa qualificadora, se for lesão corporal grave, vai ser de 4 a 10, e se for qualificada, de 8 a 16. Além dessa pena que eu quero que você grave, tortura, tortura qualificada, tem a majorada, que a gente vai ver depois, grava só essas penas agora, grava também a conduta de tortura omissiva. Essa primeira conduta que eu te falei, com essa pena de 2 a 8, 4 a 10 e de 8 a 16, são torturas chamadas por condutas comissivas de um fazer. Então, grava isso. Mas eu também vou ter uma tortura omissiva, que é um não fazer, uma pena de 1 a 4 anos. Então, isso eu quero que você grave, tá bom? Aqui eu quero que você grave na lei de tortura logo de início, que eu tenho que saber qual é a pena, 2 a 8, 4 a 10, 8 a 16 e 1 a 4. 1 a 4 na conduta comissiva de detenção. E as outras, 2 a 8, 4 a 10, 8 a 16, condutas comissiva, reclusão. Deixa isso gravado logo aí no seu rascunho, porque isso aqui é importante, tá bom? E vamos que vamos, galera. Então, aqui está: o presidente da República faz saber, o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Constitui crime de tortura. Presta atenção, por favor. Eu já começo destacando isso aqui, ó. Condutas comissivas, que é um fazer.
E preste atenção de boa, galera, tá de vermelho. Condutas comissivas que vão fazer, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 condutas comissivas. E eu vou ter as qualificadoras e eu vou ter também as majorantes. Mas o mais importante é eu saber essas condutas comissivas, 1, 2, 3, 4 e 5, e apenas uma conduta omissiva que eu não fazer, que eu falei para você anotar logo de cara, tá bom? Deixe isso anotado, condutas comissivas que é um fazer. O que é tortura? O que tipifica, o que configura uma tortura? Sou eu constranger alguém com emprego de violência, porrada ou grave ameaça, vou te matar, vou matar seu filho, causando sofrimento físico ou mental. Só isso. Se eu pegar uma pessoa, empregar uma violência nela, causando sofrimento físico, isso já é tortura? Não. Eu tenho que ter aqui, ó, um dolo específico de... O que é um dolo específico? É uma vontade especial. Eu tenho que praticar essa violência, eu tenho que praticar essa grave ameaça, eu tenho que causar um sofrimento físico ou mental com o objetivo de obter a informação. É chamada tortura-prova. Com o intuito de praticar, de provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa, é chamada tortura-crime. Com o objetivo de discriminação RR, religiosa ou racial, chamada tortura discriminatória. Então, presta atenção, por favor, para você não errar. Se eu constranger alguém, se eu pego uma pessoa e meto a porrada nela, arranco a unha dela, uma por uma, deixo ela amarrada de cabeça para baixo e vou batendo, causando sofrimento físico, grave ameaça, vou matar tua família inteira. E se com essa minha conduta, que eu causo todo esse sofrimento, não for para obter informação, não for para ele praticar uma conduta, uma ação, missão de natureza criminosa, ou não for por discriminação racial ou religiosa, é qualquer coisa menos tortura. É qualquer coisa menos tortura. Porque aqui eu tenho que ter essa finalidade especial, esse dolo específico de com o fim de obter informação. Cadê o baiano? Cadê o baiano? Cadê o baiano? Cadê o baiano? Olha aí, ó. Estou constrangendo, empregando a violência com sofrimento físico para fazer o quê? Obter informação. Isso é tortura. Ou eu pego o gerente do banco e falo assim, ó, vai lá no seu banco, eu quero que você furte para mim 500 mil reais, senão eu vou matar teu filho que está aqui comigo. Eu estou provocando uma ação ou omissão de natureza criminosa. Esse gerente do banco que vai lá subtrair o dinheiro para mim está diante de uma coação moral irresistível, que é uma excludente de culpabilidade. Ele não responde por nada. E eu, que estou praticando, estou constrangendo com emprego de grave ameaça mental, não é nem física, que eu não estou magoando, não estou batendo em ninguém, eu respondo por tortura. E a terceira conduta comissiva de tortura é quando eu constranjo alguém com emprego de violência ou grave ameaça, eu causo sofrimento físico e mental, mas com a finalidade, com um dolo específico de descriminalizar uma raça ou uma religião. Toma cuidado, grava RR. Porque se eu pegar uma pessoa, eu vou pegar João. João era meu amigo de infância e agora João é homossexual. E ele está acabando com a minha galera da infância. E eu pego o João e começo a meter a porrada no João. Eu boto ele amarrado no pau argentino, no pau de arara, deixo ele pendurado e começo a arrancar suas unhas, começo a bater nos seus órgãos genitais. Porque eu não gosto da opção sexual dele, eu sou homofóbico. Isso é tortura? Ele pendurado, eu arrancando a unha dele, batendo no genital dele? Não é. Não é. Não é. Tudo bem? Então, toma cuidado com isso aí. Toma cuidado com isso aí, tá bom? Preste atenção, por favor, que para ser tortura, tem que ter esses dolos específicos, inicialmente, de obter informação,
de praticar uma ação ou omissão de natureza criminosa, ou por uma discriminação RR, racial ou religiosa. Tudo bem, galera? Preste atenção nisso. Essas 3 condutas são crimes comuns, podem ser praticados por qualquer pessoa. Preste atenção que aqui uma das condutas que a gente vai ver, na verdade, são 5 condutas comissivas, uma conduta omissiva. Dessas 5 condutas omissivas, 4 são comuns e uma vai ser própria. Só pode ser praticado por alguns agentes especiais. Então já deixa isso anotado. Preste atenção nisso aqui. 5 condutas comissivas, uma conduta omissiva. Das 5 condutas comissivas, uma só pode ser praticado por pessoas específicas. Vai chamar crime próprio. As outras 4 condutas, essas 3 mais uma que eu vou falar, é chamado de crime comum. Tudo bem? Vamos lá, então. 2 aqui agora eu tenho. Submeter alguém, toma cuidado, se falar guarda, poder ou autoridade, se eu tenho alguém, se eu tenho uma pessoa que está sob a minha guarda, meu poder ou minha autoridade, se eu submeter essa pessoa com emprego de violência ou grave ameaça, olha a palavra, intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Presta atenção, isso aqui é chamado tortura-castigo. Cuidado, essa modalidade exige atributo específico do agente ativo. Somente cometendo essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob a sua guarda, poder e autoridade. Essa modalidade é um crime próprio. Não é qualquer pessoa que vai praticar essa conduta. Se eu não tenho guarda, se eu não tenho poder, se eu não tenho autoridade, eu vou responder por qualquer crime, menos por tortura. E não basta que eu tenha guarda, poder, autoridade. Esse sofrimento físico mental tem que vir a palavra intenso. Se não tiver a palavra intenso, é qualquer coisa menos tortura. Isso aqui é chamado, aqui é a 4ª modalidade de tortura, chamado tortura-castigo. Então, tenho tortura-prova, tortura-crime, tortura discriminatória, tortura-castigo. Toma cuidado, essa tortura-castigo tem que ter um agente específico e um dolo específico de aplicar castigo. Tudo bem? Presta atenção, por favor. Presta atenção, por favor. 4 espécies de tortura. Tortura prova, tortura crime discriminatória, crime comum, praticado por qualquer pessoa. E aqui eu tenho a tortura castigo, que é um crime específico. Um crime com dolo específico, com agente específico. Toma cuidado com isso aqui. Os outros 3 que nós vimos não precisa ter um agente específico. Pode ser qualquer pessoa. Mas tem que ter, em ambos os 4, um dolo específico. No primeiro, dolo específico de obter informação. Dolo específico para provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa. Dolo específico de discriminação religiosa ou racial. E aqui um dolo específico de aplicar castigo por um agente específico. Toma cuidado com isso. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Agora, toma cuidado no parágrafo 1º. Na mesma pena, incorre quem submete pessoa presa ou sob medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prático não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Isso aqui é chamado tortura preso. Aqui é um crime sem dolo específico. Então, de 5 condutas comissivas, de tortura, tortura-prova, tortura-crime, tortura discriminatória, tortura-castigo e tortura-preso, dessas 5 condutas, 4 é crime comum. Qual que é crime comum? Tortura-prova, tortura-crime, tortura discriminatória e tortura-preso. Crime comum. Crime comum. E eu vou ter 4 com dolo específico. Tortura-prova, tortura-crime, tortura discriminatória e tortura-castigo. 4 com dolo específico. A tortura-preso não tem o dolo específico.
Então, toma cuidado, tá bom? Toma cuidado. Então, aqui eu tenho a primeira questão de provas. Isso aqui é delegado da Polícia Federal de Alagoas. Fiz essa prova lá, né? Logrei êxito lá, mas não fui classificado. Na vontade de Deus, a gente vai entrar, tá bom? A respeito do tráfico ilícito, uso de indevido de substâncias entorpecentes, do crime organizado, do crime de tortura e dos crimes hediondos, julgue o item que se segue. A caracterização da conduta de submeter pessoa presa a sofrimento mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei, como crime de tortura, dispensa-se o aperfeiçoamento, o especial fim de agir por parte do agente. Certinho. Aqui eu não tenho um dolo específico por parte do agente. Essa questão está certinho. Então, essa tortura de pessoa presa dispensa o especial fim de agir por parte do agente. O que é o especial fim de agir? É esse dolo específico que não precisa nessa modalidade. Tudo bem, galerinha? Preste atenção nisso aí, isso é importante demais. Simbora. Conduta omissiva. Omissiva é um não fazer. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha um dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de, olha aqui, detenção de 1 a 4 anos. Você tem que gravar a pena de tortura que nós vimos até agora, em 5 modalidades. 5 modalidades comissivas, a pena é de 2 a 8. E a conduta omissiva é a metade. É a metade, 1 a 4. Grava desse jeito. Então, como é que funciona? Imagina vocês, policiais civis, policiais militares, policiais penais. Vamos aqui para a Polícia Penal, que é os grandes concursos que estão saindo nessas datas agora. Então, você é o chefe da tua turma. Eis que chega um preso lá, um preso que de repercussão aí nas redes, das mídias sociais, e o preso chega na cadeia e tá você lá sentado na inspetoria, fazendo o livro, cuidando de todo o plantão, e 3 dos teus policiais penais recebem aquele vagabundo. Recebe aquele vagabundo que cometeu um crime de clamor público, sei lá, matou um policial. E aí eles pegam aquele preso e começam a bater. Que conduta é essa? Eu estou falando de uma pessoa presa. Na mesma pena, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, sofrimento físico ou mental. Isso que eu estou falando. Então, os 3 agentes submetem aquela pessoa presa a intenso sofrimento físico ou mental, ou sofrimento, mete-lhe a porrada no bandido. E você não faz nada. Então, ó, isso aí vai dar merda, hein? Você avisa eles, isso aí vai dar merda, hein? Você ainda avisa para eles, mas você não faz nada. Eles vão responder por uma tortura com a pena de 2 a 8 anos e você vai responder por uma tortura omissiva com a pena de detenção de 1 a 4 anos. Então, aqui é a primeira diferença. Aquele que se omite uma conduta omissiva vai ter a metade da pena. E olha só, anota aqui não está escrito tortura imprópria ou tortura omissiva. Tortura imprópria ou tortura omissiva. Anota aí, por favor. A tortura imprópria ou a tortura omissiva, ela não é equiparada a crime hediondo. Ela não é equiparada a crime hediondo. E o que eu estou dizendo isso, gente? Porque, olha só, se o crime ele é hediondo ou equiparado, é insuscetível de anistia, de graça e indulto. Não cabe fiança. É inafiançável. Não cabe fiança. Tem um monte de consequências jurídicas se o crime é hediondo ou equiparado. Está aqui, ó. Inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. Indulto não cabe. Então, presta muita atenção. A tortura imprópria, a tortura omissiva, detenção de 1 a 4 anos. Vai caber fiança em sede policial, porque a pena máxima não ultrapassa 4 anos. E os outros 3 que bateram no preso? Responde de forma comissiva por uma tortura preso. Pena de 2 a 8 anos, majorada, que a gente vai ver já já, com aumento de pena. Tá bom? E aqui, como é que se cobre isso aqui em concursos públicos?
O agente que se omite em face das condutas previstas nessa lei, quando tinha o dever de apurá-las, incorre nas mesmas penas previstas para o crime dela descrito? Não, não é a mesma pena. Aqui eu tenho detenção de 1 a 4 anos e as penas da tortura é o quê? 2 a 8, 2 a 8 de reclusão. Então, toma cuidado com esses detalhes, tá bom? Toma cuidado, detalhes simples que você tem que prestar atenção. Vamos agora a 2 modalidades de tortura qualificada. Toma cuidado para você não confundir majorantes com qualificadoras. Qualificadoras eu tenho 2, majorantes eu vou ter 3. Quais são as qualificadoras? Se da minha conduta, essa conduta de torturar o preso, vamos dar esse exemplo desse vagabundo que matou um policial e chegou no presídio hoje, e você, chefe da equipe, não fez nada, e os outros 3 agentes meteu a porrada no preso, se dessa conduta restar lesão corporal grave ou gravíssima, prevista no artigo 129, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Código Penal, aquelas condutas, deixa de responder. Vai deixar de responder com a pena de 2 a 8 e vai responder a uma pena de 4 a 10 anos. Os agentes da conduta comissiva. E você omissivo, 1 a 4 anos. Mas e se o vagabundo morre? E se o preso morre? Então, a sua conduta resultou morte. Então, a reclusão de 8 a 16 anos. E você que se omitiu, 1 a 4 anos. Então, o que qualifica a tortura? Lesão corporal grave ou gravíssima ou morte. Lesão corporal grave ou gravíssima tem que gravar a pena 4 a 10. E se resulta morte, 8 a 16. Grava isso aí. E toma cuidado para você não confundir o homicídio que é qualificado pela tortura. Você não pode confundir um homicídio qualificado pela tortura e a tortura qualificada pela morte. Não pode confundir por quê? A tortura qualificada pela morte vai ser tipificada na lei de tortura 8 a 16 anos. Já o homicídio qualificado pela morte, ele vai ser tipificado no Código Penal e está inserido também na Lei de Crimes Hediondos, porque é um homicídio qualificado, e a pena lá é de 12 a 30 anos. Então, como é que você vai diferenciar o que é tortura qualificada pela morte e o que é homicídio qualificado pela tortura? Só você analisar a conduta. Quer saber qual é o crime? Presta atenção na conduta. Eu quero te matar. Eu vou te matar picotando vivo. Eu vou te torturar até morrer. Mas eu tenho dolo. Eu quero fazer o quê? Te matar. Homicídio qualificado pela tortura. Eu não quero te matar. Eu quero obter uma informação. Eu não quero te matar, eu quero que você pratique uma conduta de natureza criminosa. Eu não quero te matar, mas eu não gosto da sua religião. Eu não quero te matar, mas eu tenho guarda, poder e autoridade, estou causando intenso sofrimento físico ou mental. Eu não quero te matar, mas você é meu preso, estou aplicando um castigo em você. Se dessas 5 condutas, a vítima morre, eu tenho a tortura qualificada pela morte. Reclusão de 8 a 16 anos. Tudo bem, galera? Ficou claro isso aí? Preste atenção para você não confundir. 2 qualificadoras e quais são as majorantes? Toma cuidado, só são 3. Majorante é causa de aumento de pena de 1/6 até 1/3. O que vai aumentar a pena? Qual pena? Essa pena aqui, ó. Ou de 4 a 10, ou de 8 a 16, ou de 2 a 8. O que vai aumentar se eu sou agente público? Se eu sou um agente público, qual é o exemplo que eu dei? Eu sou o chefe da turma, tenho 3 policiais penais metendo a porrada no preso. Eu respondo por uma tortura omissiva com a pena de 1 a 4 anos, com um aumento de 1/6 a 1/3, porque eu sou agente público. Mas vai aumentar a pena em concreto. Por quanto eu fui julgado? Fui julgado há 3 anos. Aumenta de 1/6 a 1/3. E os outros lá? Eles vão responder de 2 a 8, 4 a 10 ou 8 a 16, se restou alguma lesão corporal grave ou gravíssima, ou se restou morte, qualifica. Se não, é a figura simples, 2 a 8. Com aumento de 1/6 até 1/3, porque eu sou um agente público. Tudo bem? 2. Qual é a segunda conduta? Qual é a segunda conduta que vai majorar? Grava CADG. Criança
adolescente, deficiente, idoso ou gestante. Se é criança, adolescente, deficiente, idoso ou gestante, também vai majorar, vai aumentar de 1/6 até 1/3. Ou se o crime é cometido mediante sequestro. Toma cuidado para você não confundir. O agente sequestrou para torturar. Olha aí, princípio da consunção. Ou especialidade também pode ser. Eu quero fazer o quê? Eu quero torturar. Eu vou lá e sequestro a pessoa. Vou responder por sequestro mais tortura? Não. Eu vou responder apenas por tortura majorada pelo sequestro. Tortura com aumento de pena de 1/6 até 1/3 pelo sequestro. Tudo bem? Questão de prova, como é que isso cai? Preste atenção. Incide causa de aumento de pena no crime de tortura, se dela resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, toma cuidado. Se resulta lesão corporal grave ou gravíssima, não é causa de aumento de pena. É uma o quê, gente? Majorante. Toma cuidado. Olha como é que cai. Incide causa de aumento de pena, o que vai dar causa de aumento de pena? Agente público, CADG ou sequestro. Se falar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, não é causa de aumento, é uma qualificadora. Tudo bem? Lei 9455, também outra prova. Exige que o sujeito ativo seja agente público para a caracterização do delito de tortura? Não. Não, não precisa ser agente público. Qualquer pessoa pode praticar o crime de tortura. Tudo bem? Salvo aquela tortura castigo que só pode ser aplicado naquela conduta que é crime próprio. Parágrafo 5º, importante demais, gente. A condenação acarretará a perda do cargo. Se você for condenado pela tortura, você perde o cargo, função, emprego público e a interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, se você for condenado pelo crime de tortura, o juiz nem precisa escrever, motivar, dizer na sentença que você vai perder. É automático. De várias leis que a gente vai estudar, que vai ter como consequência o seu cargo público, aqui é automático a perda do cargo. Foi condenado a 4 anos, dobro da pena sem poder prestar concurso, 8. Foi condenado a 10, dobro da pena sem poder contratar com o Estado, sem prestar concurso público, 20. Não pode tirar passaporte, pode fazer nada, pelo dobro do prazo da pena aplicada. O efeito automático da condenação não precisa ser motivado na sentença. Tudo bem? O crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça, anistia, e eu coloquei aqui também o indulto, tá bom? Anistia, graça e indulto são espécies de perdão. Então, se você for condenado por um crime que não seja o TTT mais CH, que não seja o tráfico, que não seja a tortura, que não seja o terrorismo, que não seja crimes hediondos, lá você pode ser perdoado. E que perdão são esses? A anistia, que é dado pelo Congresso Nacional, então requer uma lei, o Congresso Nacional vai criar uma lei e vai anistiar, vai perdoar. Atinge todos os efeitos, mas não os extrapenais. Atinge todos os efeitos, mas não os extras penais. A condenação civil por reparação de dano, por exemplo, tá bom? A anistia pode ser antes ou depois do trânsito em julgado. Característica da anistia é um benefício coletivo para várias pessoas, concedido por lei ordinária e não gera reincidência. Nós tivemos a lei de anistia lá dos crimes de tortura praticado durante o regime militar. Nós tivemos a anistia do Cabo Daciolo, que levantou uma bandeira e levou um monte de bombeiros militares a fazer greve. Então, essa lei que foi criada para esses bombeiros e para os militares na época do regime militar, o Congresso Nacional criou a lei, atingiu todos os efeitos penais, mas os extrapenais não. Por exemplo, as famílias vítimas das pessoas que sumiram recebem indenização. É um efeito extrapenal. Essa anistia pode ser dada antes ou depois do trânsito em julgado. Ainda está sendo julgado, ainda está em inquérito, está na ação. Pode ser anistiado antes. É um benefício coletivo para todos que participaram daquela conduta, concedido por uma lei ordinária, uma lei comum aprovada em cada casa do Congresso, e não gera reincidência, a pessoa fica com a sua ficha limpinha.
Já a graça e o indulto, preste atenção, são espécies de perdão que são concedidos pelo chefe do executivo. É o presidente da República quem vai dar a graça e quem vai dar o perdão do indulto. Mas eles podem ser delegados aos seus ministros de Estado, ao Procurador-Geral de República e o Advogado-Geral da União. Isso aqui são competências privativas do presidente da República, prevista no artigo 84 da Constituição Federal. E essas competências privativas, né? Elas privativas não, lá ele vai falar que é exclusiva, lá ele inverte, mas essas podem ser delegadas. Eu posso delegar essa função da graça, essa função do indulto aos ministros de Estado, Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Só que essa graça e esse indulto é através de um decreto e atinge somente os efeitos principais da condenação, subsistindo os demais. Então, qual é o efeito principal da condenação? Cumprimento da pena. Ao invés de cumprir a pena, eu te perdoo, te dou a graça, eu te perdoo, te dou indulto, mas só cabe após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Foi o que o ex-presidente da República fez com o Daniel. Acho que é Daniel, né? Então, o Daniel foi condenado por um crime. O crime que ele cometeu, crime contra o Estado Democrático de Direito. Lá, aquele crime contra o Estado Democrático de Direito, cabe graça, cabe indulto. E o que o presidente deu? Eu tenho aqui a graça, um benefício individual, eu tenho indulto, um benefício coletivo. Eu tenho a graça, um benefício individual que requer ao juiz, gerando reincidência. Aqui eu tenho um indulto, um benefício coletivo, de ofício pelo juiz, gerando reincidência. Então, o presidente ele deu a graça, deu o benefício para o Daniel, só que tem que ser requerido ao STF, que não foi homologado posteriormente lá. Tudo bem? Só para vocês entenderem, anistia, graça, indulto, espécies de perdão. Perfeito? Parágrafo 7º, importante demais. O condenado por crime previsto nessa lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º. O que é o parágrafo 2º? É a tortura imprópria, é a tortura omissiva. Então, salvo o parágrafo 2º, ele vai iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Então, nós temos no Brasil 3 espécies de regime: regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Mas o que diz a lei? Para uma pessoa ser condenada a iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, eu tenho que ter uma pena maior que 8 anos. No semiaberto, não ser reincidente e ter uma pena maior que 4 e até 8 anos. No regime aberto, não ser reincidente, apenas de até 4 anos. Se for detenção, que é a tortura omissiva, se for uma pena maior que 4, vai para o semiaberto. Se for uma pena de até 4 anos, que é a conduta omissiva, ele vai para o regime aberto. Isso é o que diz o Código Penal. Então, vem o STF, olha aqui, o STF tem afirmado em julgados recentes que não é obrigatório que o condenado por crime de tortura inicie o cumprimento da pena em regime fechado. Vai iniciar de acordo com o quantitativo da pena. Então, preste atenção, por favor. A lei diz uma coisa e o STF vem interpretar de forma diferente. O que vai prevalecer? Se eu tiver na opção A, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, e na opção E, poderá iniciar qualquer dos regimes de acordo com o quantitativo da pena, vá de acordo com o STF. Toma cuidado como a questão vai te perguntar. Se ela não mencionar o STF e falar que inicia o cumprimento da pena em regime fechado, tá correto? Se ela mencionar o STF, o início do cumprimento da pena vai ser em qualquer 2 regimes. Toma cuidado com isso aí, tá bom? Vamos aqui agora, questão. O Supremo Tribunal Federal, considerando a gravidade do delito, entende como constitucional a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos ou equiparados. Essa questão está errada. Está errada porque o STF não diz isso. O STF diz contrário a isso. Quem diz regime inicial fechado é a lei. Então, é assim que cai na prova. Segunda questão, agente penitenciário do Rio Grande do Sul de 2022. O que define o crime de tortura? Assinale a alternativa incorreta. O crime de tortura é inafiançável? É. O crime de tortura é insuscetível de graça ou anistia? É.
O condenado por crime previsto na lei de tortura iniciará o cumprimento da pena em regime fechado? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos analisar as outras. Aquele que se omite em face das condutas descritas na lei de tortura, quando tinha o dever de evitá-los ou apurá-los, incorre em crime? Sim, incorre em uma tortura omissiva. A lei de tortura aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando sua agente em local sob a jurisdição brasileira. Então, olha aqui, gente, aqui é aquela questão que te deixa ferrado. Ele que não falou nada, condenado por crime previsto nessa lei, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. A lei te diz isso aqui, mas o STF interpreta de forma diferente. E as outras opções, A, B, D e E, letra da lei. Ah, mas essa aqui também é letra da lei, mas o STF interpreta de forma diferente, logo gabarito letra C. Tudo bem? O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tem sido cometido no território nacional. Olha aqui, ó, é o que está na letra E. Então, aqui a lei 9455, se não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira, eu aplico a lei de tortura. Foi um brasileiro, foi vítima de tortura lá em Cuba, eu aplico a lei de tortura para o agente. Quando não tenha sido cometido em território nacional, encontrando sua agente em local sob a jurisdição brasileira, aplico sempre a lei brasileira, chama-se extraterritorialidade penal, artigo 7º do Código Penal. Tudo bem? Vamos aqui para a gente finalizar. A disposição dessa lei aplicam-se mesmo que o crime não tenha sido cometido no território nacional, sendo a vítima brasileira, encontrando sua agente local sob a jurisdição brasileira. O que a gente acabou de ver, a questão está certinho. Tudo bem? Galera, uma lei curta, lei pequena, espero que tenha sido claro com vocês. Preste atenção, 5 condutas comissivas, uma conduta omissiva. Dessas 5 condutas comissivas, 4 têm dolo específico e a outra não tem. Dessas 5 condutas comissivas, 4 pode ser praticado por qualquer pessoa e uma é crime próprio. Tudo bem? Espero ter colaborado com vocês. Segue nas redes sociais, professor Alexandre Camelo. Vai lá no YouTube, professor Alexandre Camelo. Curte, comenta, compartilha. Dessa moral que eu estou iniciando agora nessa carreira aí das mídias sociais. E como eu tenho bastante aluno, mais de 3.000 alunos já aprovados, tomado posse aí em diversos cargos públicos no Brasil inteiro, tá bom? Conta comigo aí, e aí está o nome do meu preparatório para concurso público. Aqui é realmente até a posse por quê? Porque aqui você paga uma mensalidade miudinha e você vai estudando, eu não te deixo para trás. Você começa com a turma básica, depois com a turma avançada, depois simulado, exercício, e aí na véspera da prova ninguém trabalha. 2 semanas antes, no mínimo, ninguém trabalha, é internado comigo dentro da sala. E aí, como eu fiz na turma da Polícia Militar, que eu aprovei mais de 80% dos meus alunos, ó, engessa o braço, vai arrancar o dente, dá um jeito, né? 2 semanas antes, ninguém trabalha, porque a gente fica de domingo a domingo, de manhã até anoitecer, revendo, e chega na prova, a gente acerta a porra toda, tá bom? Deixar aqui registrado que na última prova da Polícia Militar, de 30 questões de direito, 29 foram feitas dentro de sala mais de uma vez. E uma só que eu não fiz porque eu negligenciei e não quis bater o edital completo, achando que aquilo não ia cair, caiu. Na próxima, a gente vai gabaritar. Beijo no coração de todo, espero ter ajudado vocês aí. Vamos que vamos, até a posse, galerinha. Abraço, beijo no coração de todos aí.